Oi galera, como é que vocês estão? Hoje vamos falar então sobre a matemática egípcia, né? Pelo menos uma forma de contagem, de relacionamento aí dos códigos, dos símbolos com a nossa matemática atual, tá certo? Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que no Egito Antigo, que a gente está falando aí de 2000, 3000 anos antes de Cristo, existiam 7 símbolos básicos para representar alguns números e através desses símbolos se fazia combinações infinitas para ter toda a classificação, toda a numeração, né, sendo considerada a partir dessa simbologia. Então, eu vou tentar contar aqui uma história que a gente encontra aí a respeito desses símbolos, para que a nossa memória consiga guardar isso de forma mais tranquila e a gente possa fazer as operações depois de forma mais automática, tá certo? Vamos lembrar que no Egito, de onde vem a geometria, como diz, né? Parece que a geometria nasceu lá no sentido da definição do que era medir as terras, né? Geo é terra, metria, então medição. Isso acontecia muito nas margens do Nilo, porque o Rio Nilo é um rio que realmente, quando dá cheias, ele invade as margens, as áreas, e acaba fazendo com que os moradores tenham que praticamente abandonar os seus terrenos ali. Depois, quando baixa as águas do rio, os moradores voltam, os produtores vêm e restabelecem a sua produção, inclusive com as áreas mais férteis, né, para fazer a plantação. Acontece que em algum momento a história relatou que existiam discussões, brigas, né? Poxa, você está avançando aqui a tua cerca 1 metro, 2 metros, 3 metros a mais na minha área. Por isso surgiu lá na civilização egípcia antiga os estiradores de cordas, que eles eram praticamente os agrimensores, aqueles que voltavam depois das cheias, né? Junto com os produtores, e aí restabeleciam as medições das áreas para não ter discussão, né? Quem é que tinha maior área e menor área. Depois de cada cheia, cada um voltava lá e restabelecia a sua área exata. Esses estiradores de cordas, eles usavam uma técnica de fazer um nó a cada distância unitária, que era utilizada como padrão lá no Egito. A gente poderia considerar que fosse a cada metro, tá certo? Então, uma corda a cada metro tinha um nó, e essas cordas tinham comprimentos diversos, mas poderiam talvez chegar até 100 metros uma corda. Então, a gente pode associar aqui os primeiros símbolos, né, dos 7 que a gente vai ver hoje, que são a base fundamental dessa representação. Do 7, a gente pode imaginar que a haste, que representa o número 1, seria uma representação desta corda retilínea espichada de um nó até o outro. Por isso que a gente pode, então, memorizar com as cordas usadas lá no Egito, espichando essa corda, 1 metro, seria a representação de uma haste retilínea. E tem a questão de que a cada distância um pouco maior, a cada 10 metros, então nesse sistema de base 10 que se contava, poderia se pensar numa outra simbologia para facilitar. Quando a gente vê assim, poxa, contar de 10 em 10 metros facilita muito mais do que eu ter que ficar olhando nó por nó. Há algum indício, né, isso aqui eu não vou trazer como verdade, de que a cada 10 metros, então, o estirador de corda, o medidor lá, ele pegava seu calcanhar e marcava na terra ali uma medição. Aqui já medimos 10 unidades, né? Então, aqui muitas vezes associado com o osso do calcanhar, com uma marcação do pé no chão, e muitas vezes até tem versões que dizem que é com uma alça de cestos, né, de balaios que eles estavam utilizando. Não interessa muito assim qual é a origem realmente desses símbolos agora para nós nessa aula que a gente está tendo, mas sim guardar a simbologia e utilizar nos cálculos, tá? Quando a gente tiver a possibilidade de esclarecer fielmente o que significa cada símbolo, a gente vai trazer aqui para vocês. E quando chegava, por exemplo, a um comprimento muito superior, a 1 a 10, chegasse a 100, essa corda ela não poderia ser carregada, estirada, né? Então ela era enrolada. E geralmente a gente pode dizer assim que talvez uma medida de 100 metros era o padrão da corda utilizada. E a gente tem hoje, através das informações históricas, que para o número 100, o símbolo egípcio utilizado, né, na hora de grafar lá no papiro, em algum lugar, era uma espécie de uma corda enrolada. Então, do número 1, o 10 e o 100, nós temos aí uma associação interessante, né, com os agrimensores, com os estiradores de cordas, para guardar essas questões assim de representação numérica. Quando a gente vai para o 1000, imagine uma corda de 1000, é praticamente 1 quilômetro, né? Então, você carregar uma corda de um comprimento de 1000, a gente não está mais pensando em cordas.
aqui aparece um símbolo diferente, aqui aparece a flor de lótus. Então, essa simbologia aqui é para representar uma flor. E a flor de lótus, ela tem um valor místico, inclusive, significativo para os egípcios, porque ela tem uma possibilidade de viver, né, de nascer e vir, digamos assim, a se manifestar como planta, até no meio do lodo, no meio do esgoto. Então, os egípcios, não só os egípcios também, mas muita parte da Ásia, inclusive até a Índia, entende a flor de lótus como uma flor que consegue vencer as adversidades e mesmo no mundo caótico, ela consegue, né, vir belíssima, com odor perfeito também, que é uma inspiração para nós humanos que vivemos em situações muito críticas muitas vezes, né? A nossa sociedade talvez nos coloque em desafios terríveis, assalto, violência, poluição, corrupção, e a gente conseguindo viver de forma purificada, honesta, digna, no meio de tudo isso, nós estaríamos nos inspirando na flor de lótus e teríamos essa beleza intrínseca como seres humanos. Mas o que eu queria relacionar essa flor é trazer uma história lá da Índia. Porque na Índia, a flor, às vezes, muitas vezes a flor de lótus, ela está associada a um dos chakras. E a gente diz, mas o que é chakras, né? Chakras para os indianos lá são rodas energéticas que existem no nosso organismo, tá? Nós estamos interagindo com o meio ambiente e há sim uma interação energética através de alguns fluxos e alguns pontos no nosso organismo. Então, os indianos, tal como os egípcios, valorizam o número 7. Assim como a gente tem 7 símbolos aqui para representar os números egípcios, os indianos, eles têm lá 7 chakras principais para representar as principais interações que nós temos com o universo, com o cosmos, com a vida, com a natureza. Acontece que o Sahasrara, que é uma expressão para flor de 1000 pétalas, é esse canal de energia que nós teríamos, seres humanos, no topo da cabeça, né? E esse Sahasrara, ele lembra, na sua forma energética, para os estudos e para as visões dos místicos, que conseguem identificar isso, um fluxo energético de 1000 canais, tá? E aí, essa conformatação energética lembra até uma questão de uma flor. E os hindus chamam de Sahasrara, que Sahasrara é a flor de 1000 pétalas, tá? E o lótus está nesse nível de interpretação de uma flor mística. Então eu queria trazer toda essa história para vocês guardarem que o número 1000 pode estar associado com essa flor mística, e essa flor mística é a flor de lótus. Então cada vez que a gente identificar a flor de lótus ou desenhar ela aqui nos nossos cálculos, a gente vai lembrar sim da flor de 1000 pétalas, tá ok? Depois nós temos mais um símbolo aqui, que para muitos é uma vara entortada, para representar a quantidade assim de 10.000, mas eu diria para vocês que é uma interpretação legal que aparece também nos registros históricos, é que seria o dedo do faraó. E o dedo do faraó, ele é diferenciado de um dedo de um cidadão comum, pelo menos naquela época. E vocês podem imaginar assim que o dedo do faraó, aquele comando, ele poderia influenciar e comandar e fazer um discurso para 10.000 pessoas, né, ao mesmo tempo. Então, é interessante guardar aqui para a quantidade de 10.000, nós vamos usar o símbolo de um dedo, tá? É o dedo do faraó para a gente tentar associar isso na nossa mente. Também tem para 100.000, que é uma quantidade bastante alta, né, de contagem, de numeração. 100.000, aqui aparece, eu estou usando o símbolo de um girino, né? Mas existe na história também do Egito, associado a um peixe, a uma rã, a um sapo. Então nós temos aqui a ideia de que o girino, se vocês conhecem a manifestação, né, desse girino dentro de um lago, de um açude, vocês veem que a quantidade é gigantesca. Então, muitas vezes nessa procriação, né, de sapos, de rãs, é difícil a gente contar. Então, uma quantidade tão grande como 100.000, a gente está associando aqui com o símbolo do girino. E por fim, o 7º símbolo, a gente está vendo aqui, muitas vezes é apresentado um homem ajoelhado, né, com as mãos para cima, parece que está louvando alguma coisa no céu. Aqui, na verdade, eu associaria a questão do sacerdote. Em muitas épocas no Egito, o sacerdote estaria acima do nível do faraó. Os sacerdotes se reuniam, eles eram os representantes e os que estavam em contato direto com o céu, com Deus, e eles, inclusive, definiam quem seria o faraó, né, a governar lá o Egito. Então, se a gente tem o dedo do faraó, tem girinos, e aqui, por fim,
O símbolo que representa a maior quantidade aqui, de 1 milhão, é esse sacerdote, assim, honrando os deuses, mas a gente pode brincar também e guardar como se fosse alguém agradecendo naquela época lá no Egito, que acertou na Mega Sena e aí ganhou 1 milhão de reais, né? Então, acredito que com essa história facilite um pouco para vocês guardarem a simbologia. E agora sim a gente pode ir para os cálculos, tanto decifrar a partir da simbologia egípcia quais os números que a gente vai encontrar, e depois também a gente vai pegar números atuais nossos e tentar codificar naquele sistema egípcio, tá? Duas coisas muito importantes, é bom frisar que na matemática egípcia a gente precisa respeitar. Primeira questão é, não existe um padrão de colocação de ordem desses símbolos, tá? Por exemplo, eu posso representar o 1 aqui com uma barra e o 10 com o arco. Quando eu faço a leitura disso aqui, eu tenho a quantidade 10 mais 1, tá? Ou 1 mais 10. E eu posso fazer da mesma forma aqui, né? Na verdade 10 mais 1 também. Então, tanto o posicionamento da barra como da alça, ou da alça uma barra, independe onde eles estão, na esquerda, direita, em cima, embaixo. O importante é fazer a leitura do agrupamento. Isso aqui vale 11, tá certo? E a segunda questão que eu queria falar para vocês é em relação à quantidade de símbolos que a gente usa. Cada símbolo desses só pode ser utilizado até 9 vezes. O que eu estou dizendo? Se eu quero contar até 10, por exemplo, estou usando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu não posso usar um décimo barra haste aqui para contar o 10. No momento que eu quiser colocar aqui até 9 está certo, mas se eu quiser colocar mais um aqui, eu não posso. Eu preciso então utilizar o símbolo seguinte. Eu preciso usar a questão do arco para representar o 10. Da mesma forma, quando eu usar 9 arcos, eu não posso colocar o décimo para dizer que eu tenho 100, né? Eu já tenho que passar para o símbolo da corda enrolada, tá bom? Mas, diante dessas duas regras básicas, eu provoco vocês agora a acompanhar um pouquinho mais para a gente fazer esse cálculo e ver se vocês entenderam, tá? Então, me ajudem aqui. Olha só, nós temos aqui 3 símbolos, e a ordem não interessa. Vejo que aqui o 100 está mais para a direita, aqui nós temos 3 hastes e temos o símbolo 10. Quando a gente vai fazer a representação disso na numerologia atual, agora, a gente pode pensar assim, eu tenho, vamos colocar respectivo aqui, tenho uma quantidade de 10, tenho também 3 hastes, 1, 2, 3, e por fim eu tenho uma corda enrolada que vale 100, tá? Então, nesse sentido, nós temos, no final das contas, esses 3 símbolos, ou estes 5, né, se a gente considerar que repete o símbolo da haste, nós temos aqui 100 mais 10, 110, mais 3, 113. Tá? Então vejam como é uma simbologia simples e fácil de a gente calcular. Mas podemos complicar um pouquinho. Vamos olhar aqui. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 símbolos e a haste se repete 5 vezes. Então a gente tem 10 símbolos. E vejam que eu escrevi aqui em cima e embaixo, não interessa o posicionamento. A regra é livre lá para a questão da matemática egípcia. Então, nós temos aqui, vamos olhar na nossa tabela. Aqui nós temos o formato do girino. O girino, então, vale 100 mil. Vamos colocar aqui em cima um pouquinho, já para a gente fazer um alinhamento na vertical, e a gente vai fazer a soma total. 100 mil. Depois eu tenho 2 hastes aqui, ou então posso dizer assim, 2 pés de calcanhar, 2 ossos de calcanhares. Eu posso colocar aqui já direto, então é o mesmo símbolo. Eu vou repetir aqui, ó, 10 e 10. Já vou colocar aqui que eu tenho 20. Depois apareceu a flor de lótus. Lembra a flor de lótus? 7º chakra, 1000 pétalas, vale 1000. Então a gente vai posicionar aqui também, ó. Já vamos considerar que vimos a flor de lótus. Por fim, né, chegamos no fim aqui, a gente tem a corda enrolada, lembram? Levar uma corda enrolada, o agrimensor. Essa corda teria lá um comprimento de 100 metros. A gente coloca aqui. E, por último, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 hastes, que são 5 unidades, tá certo? Aqui a gente pode fazer agora a soma. Então, vou ter aqui o 5, 0, 2, 2, 2, 0 aqui. Então, temos o 2. Aqui vou ter o 1, um pontinho aqui, e depois temos
101, tá? Então, 1, 0 e 1. Resultado dessa simbologia aqui, vejam que interessante, tudo nessa forma. Poderia ter colocado a flor de lótus para cima, as hastes para baixo, mas esta simbologia aqui, para vocês entenderem, representa o número 101.125, tá certo? Essa parte acho que ficou tranquila para vocês, é legal que vocês façam exercícios, né? E agora vamos fazer o contrário, vamos fazer o caminho de volta, né? Porque na matemática nós precisamos sempre fazer o caminho de ida e de volta, porque isso a gente aprende muito mais, desenvolve muito mais o raciocínio lógico, e isso faz com que a gente aprenda mais as técnicas que a gente usa. Então eu peguei aqui para hoje o ano de 2023, que é o ano que a gente está gravando esta aula aqui, para ver como é que eu representaria nos documentos oficiais do Egito o ano 2023, né? Caso esse sistema matemático ficasse até hoje. Então vamos lembrar assim, o 2, lembram do 2, ele está na posição aqui de 1000, né? Então eu preciso de símbolo que represente 1000 e mais 1000. Qual é o símbolo do 1000? Vamos lembrar lá. Vocês podem dar uma coladinha aqui. Nós temos lá, ó. Nós temos a flor de lótus. Então eu posso colocar aqui uma flor de lótus mais outra. Aqui eu já tenho representado uma quantidade de 2000. Mas ainda existe dentro de 2023. Qual é o símbolo que representa as dezenas, né? Então vocês lembram aqui que as dezenas têm a ver com o arco. Então é 20, eu preciso de 2 arcos. Então já tem 2000 mais 20 e agora o 3, obviamente, a gente coloca 3 hastes. Então 1000, 2000, 10, 10, 1, 2, 3. 2023. Esse aqui é o código que representaria o ano que a gente está vivendo agora, na época em que os egípcios usavam essa simbologia. E para terminar, vamos só fazer um exemplo um pouquinho mais elaborado para ajudar vocês a entenderem que essa sistemática, sim, ela pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas ela é muito simples, tá? Então aqui a gente pegou aqui um número um pouquinho maior, 12.312. Quando a gente está lá com 1000, a gente sabe que usa flor de lótus. Mas e quando a gente tem 10.000? A gente já entrou em uma outra categoria, né? Então a gente sabe que o 10.000 está a ver aqui com o dedo do faraó. Então a gente vai usar sim o dedo do faraó ou a haste dobrada aqui, né? Entortada. Com isso eu já tenho 10.000. Agora, como eu tenho 12.000, eu preciso colocar 1000 mais 1000. Então a gente vai repetir o que aconteceu aqui com o ano de 2023. A gente vai usar de novo 2 flores de lótus e assim a gente tem já representado boa parte deste número aqui. Tenho o 10.000 e tenho mais 1000 mais 1000, 12.000. Agora eu preciso do 300, lembro, tá na categoria do 100, 200, 300, 400, eu posso usar a corda enrolada quantas vezes eu quiser, até completar 9 vezes, tá? E aí eu posso colocar, inclusive aqui, ó, posso colocar aqui 3 cordas enrolada, isso aqui me representa o 300. Depois eu tenho o 12, que na verdade o 12 é 10 e o 2. O 10 eu posso colocar, inclusive aqui, estou fazendo essa dinâmica com vocês, de não colocar em ordem, porque vocês precisam entender que a representação é o símbolo traduzido e depois soma tudo que está aparecendo. E mais o 2 são 2 unidades, olha. Então aqui nós temos uma simbologia em que naquela época os egípcios que sabiam essa matemática observavam isso aqui, traduziam cada símbolo e depois chegavam ao número equivalente a 12.312. Tá legal, gente? Então, espero que vocês tenham entendido aqui. Esse é o procedimento das nossas aulas, tentar ser o mais simples e mais didático possível, para que a gente veja a cada conteúdo uma forma teórica e também uma forma prática de realizar a contagem e o trabalho com os números. Gratidão e até o próximo encontro aí.